Bom dia, galerinha do Colégio Domínio, sexto ano, muito bem-vindo para mais uma aula de Geografia. Espero que vocês estejam tudo bem, para poder acompanhar com atenção a nossa aula de Geografia, tá? Primeiramente, estou morrendo de saudade de vocês, certo? Espero que em breve a gente volte a se encontrar em sala de aula e fique tudo bem. E aí, como é que vocês estão? Ansiosos para mais uma aula de Geografia? Vamos lá! Gente, a gente já viu espaço geográfico, a gente já sabe que ele é um objeto de estudo da geografia, a gente já viu a paisagem, a gente já sabe que ela se modifica ao longo dos anos, certo? De acordo com a ação humana ou com a ação da própria natureza. A gente viu que existem linhas imaginárias na Terra, certo? Que vão dividir ela em dois hemisférios, que é a linha do Equador, certo? A gente viu também que eu vou ter outras linhas imaginárias, que vão ser as latitudes, as longitudes, e todas elas servem para o quê? Para ajudar na localização. Localização de quê? De uma pessoa ou de uma coisa no espaço geográfico, tá certo? E aí, mas eu vou somente localizar ela do nada para o nada? Não. Dessa vez, agora a gente já vai começar a estudar o quê? Como é que faz para representar o espaço geográfico. Ou seja, para deixar representar aqui o globo terrestre, representar a Terra, na verdade que aqui é o globo, mas para representar a Terra no plano, tá certo? A gente vai estudar isso, como é que faz para representar essa Terra, representar esse espaço geográfico no plano, tá certo? Ou até mesmo nesse formato de esfera, nesse formato de globo. Por que que eu estou dizendo isso? Nesse formato de esfera, nesse formato de globo. Para início de conversa, gente, a Terra, ela não é uma esfera perfeita, tá bom? Isso vocês não esqueçam, ela não é uma esfera perfeita. Ela é o que? Ela é uma geóide. Ela é cheia de falhas, ela é cheia, digamos assim, de buracos. Para representar essa Terra, para deixar ela toda, digamos assim, igualzinha como esfera, foi criado um modelo representativo. Mas a Terra, ela é cheia de ondulações, ela é cheia de falhas, ela não é uma esfera perfeita, tá bom? Ela é uma geóide. E ela vai ter os seus polos achatados. Ela é como se fosse, digamos assim, uma tangerina. Ela tem os polos achatados e ela vai ser cheia de imperfeições na sua casca, tá bom? E a gente vai estudar como é que eu faço para representar, para desenhar, digamos assim, essa esfera imperfeita no plano, certo? Como é que eu faço para desenhar ela num plano esférico? Então, vamos aqui prosseguir. E aí, para fazer isso, a gente vai se utilizar da cartografia, da ciência cartográfica, tá certo? Aí, essa cartografia é que vai nos ajudar a fazer esse desenho da Terra no plano. Mas o que é a cartografia? Para que serve essa cartografia? Qual é a função dela na minha vida? Vamos ver aqui. Gente, a cartografia, ela é um conjunto, certo, de técnicas, ela é um conjunto de estudos e técnicas
que permite a representação e a localização dos fenômenos no espaço geográfico. Os mapas, as cartas e as plantas, por exemplo, são importantes ferramentas produzidas pela cartografia e que mostram as características de um espaço geográfico, como sua forma, seus limites e o uso deles, tá certo? Deixa eu só... Vamos aqui dar continuidade na aula. Eu estava aqui só pegando o livro de vocês. E no livro de vocês, na página 45, ele vai dizer o que é essa cartografia. É a ciência que estuda e elabora mapas em outras imagens, que permite localizar e representar fenômenos no espaço geográfico, tá certo? Então a cartografia ela vai ser isso, ela vai ser a ciência que vai permitir representar o globo, né? Representar a Terra em um globo terrestre minúsculo desse, ou vai permitir representar a Terra no plano, através de mapas, cartas e plantas, tá certo? Então, vamos prosseguir aqui um pouco mais. Gente, a gente vai fazer uma viagem agora, um pouco sobre a história da cartografia. Só para vocês terem um pouco da noção que a cartografia ela é uma ciência bem antiga. Ela não é de hoje, tá bom? Então, aos poucos, eu vou mostrando para vocês um pouco sobre essa cartografia. Vamos lá. Deixa eu sair aqui um pouquinho do meio para que vocês possam ver tudo. A cartografia como um instrumento de representação dos lugares, certo? Como é que a gente vai utilizar ela? As representações espaciais estão presentes na vida do homem, certo? Antes mesmo da escrita e da fala, por meio de símbolos e desenhos. O homem representa suas primeiras percepções no real, certo? Por exemplo, vocês já observaram um mapa? No mapa ele é cheio de símbolos. Quando eu coloco uma cruzinha vermelha, quando eu estou representando um hospital, certo? Quando eu estou representando uma igreja, eu coloco lá uma cruzinha com uma torrezinha, tá certo? Quando eu estou representando um aeroporto, eu coloco lá um aviãozinho. Para cada local, eles se colocam um símbolo. E isso é inspirado em quê? Já desde o início, na vida do homem ainda nômade, porque ele, para representar o que ocorria com ele, digamos assim, no seu dia a dia, ele representava por meio de desenho, certo? O desenho, ele já era, digamos assim, uma linguagem para esse homem, para esse homem, não é antigo a palavra, certo? Mas esse nômade, ok? Vamos continuar, vamos prosseguir aqui na nossa aula. Com o avanço das técnicas, a cartografia e por meio do uso de recursos modernos que possibilitam o homem a ocupar os diversos lugares da Terra, criando cidades, estados e outros fenômenos e objetos, a representação espacial passou a ganhar formas mais precisas através da representação cartográfica, mais próxima do real. Por quê? Que eu digo que
com esses fenômenos, a criação da cidade, os estados e outros fenômenos, esse objeto da cartografia, ele se tornou mais utilizado, ele se tornou, essa representação mais próxima do real foi mais necessária. Gente, olha, vamos observar. Vamos usar o exemplo. Aqui, se eu pegar Fortaleza, um mapa de Fortaleza, eu vou ter só o quê? Só aquele mapa de Fortaleza mostrando os contornos da cidade e tal, beleza. Porém, mas se eu pegar e quiser representar no mapa de Fortaleza quais as regiões estão tendo mais pessoas doentes pela Covid-19, certo? Isso é possível, ou seja, esse mapa ele vai se tornar um mapa temático, ele vai representar o que está ocorrendo, certo? Ali naquela região. Se eu quiser representar no Brasil as regiões mais populosas, certo? Eu vou representar. Com o avanço das técnicas, dessas técnicas e a evolução da cartografia, eu posso representar alguns fenômenos e alguns objetos, tá certo? De acordo com aquilo que eu quero falar. Se eu quero falar de solo, eu vou ter um mapa para solo. Se eu quero falar sobre relevo, eu vou ter um mapa sobre relevo. Se eu vou falar de doenças, eu vou ter um mapa sobre doenças. Eu consigo fazer um mapa, criar um mapa para cada uma dessas situações, para cada um desses fenômenos, certo? E esses mapas, eles vão ser como? Ela vai seguir uma convenção internacional. Aqueles símbolos do mapa, eles não foram criados por acaso. Esses símbolos, eles vão ser uma convenção internacional. O mesmo símbolo utilizado aqui no Brasil, ele vai ser utilizado em outro país ou o mais próximo possível, tá certo? O que a cartografia vai produzir? Mapas, globos, a gente já viu os croquis, as plantas, tá certo? E eles foram padronizados para quê? Para facilitar a leitura. Eu já falei para vocês que imagem é texto, certo? Um mapa no livro de vocês, ele é um texto, ele é para ser lido, ele é para ser interpretado. Cada uma dessas imagens dele, ela não está ali só para enfeitar aquela sua página, não. Ela está ali para deixar alguma informação, tá certo? Então, assim, vamos dar prosseguimento na nossa aula, certo? Vamos trabalhar aqui um pouquinho da evolução cartográfica, ok? Gente, na pré-história, no livro de vocês também, na página 45, vai mostrar as imagens dos primeiros mapas, digamos assim, as primeiras representações do espaço, certo? Vamos estudar aqui um pouquinho dessa pré-história da cartografia. A necessidade de localização no espaço, ela sempre foi real. Então, de alguma forma, o homem tinha que representar esse espaço, ele tinha que marcar esse espaço. Então, ele fazia o quê? Desenhos dos caminhos em pedra ou nas paredes da caverna. Por exemplo, como eu já falei para vocês, o homem ele era basicamente o quê? Nômade. Ele vivia de um lugar para o outro. E ele acabava morando aonde? Nas cavernas. Aí o que ele fazia? Por exemplo, ele foi para um lugar, aí achou um determinado tipo de alimento, mas ele tinha que voltar para a caverna para se proteger, né? Então, o que ele fazia? Ele desenhava para ele não esquecer esse caminho que ele percorreu e talvez para não ir lá novamente, né? Ali era perigoso.
Ali não tinha alimento. Para isso ocorrer, ele desenhava nas paredes de pedra esses fatores, certo? Ele desenhava nas paredes da caverna ou em outros espaços, mas ele fazia esses desenhos para que ele pudesse ter o quê? Uma orientação do que estava ocorrendo ali. Ele poderia desenhar onde tinha mais alimento, aonde não tinha mais alimento para ele, tá certo? Então isso aí já dá para você ter uma noção, porque um dos motivos por qual a gente faz o mapeamento, certo? Nessas representações eram pouco comuns figuras relativas, era pouco comum as figuras relativas aos grupos primitivos, certo? Era mais registro de locais próximos, a localização das tribos. Eles eram comuns, na verdade, era bem comum ele fazer o quê? Ele fazia desenhos, fazia essa representação do que ocorria ali naquele grupo primitivo, e ele fazia a representação, certo, dos locais próximos à tribo. Ele fazia o desenho, ou seja, daquele cotidiano dele, daquela representação mais próxima a eles. Ok? Olha aí, esse daí, peraí, eu acho que eu pulei. Não, pulei não. Esse daí é o mapa de Gatsu. Ele é considerado o mapa mais antigo, ou um exemplo de mapa mais antigo, certo? Que se conhece. Ele foi encontrado na Babilônia, atual Iraque, e ele é 2.500 anos antes de Cristo, certo? Pelos estudos, ele foi feito há 2.500 anos antes de Cristo. Ele foi feito em cima de uma argila cozida, e esse nome ele se refere às antigas ruínas de Gatsu, certo? Que existiam na região onde foi encontrada. Não traz nomes precisos da área mapeada, mas a gente sabe ali pelos estudos que ele representa alguma coisa que ocorria ali na região, ok? Vamos prosseguir. Gente, no livro de vocês não traz esse mapa de Gatsu, mas ele traz essa das cidades mais antigas. Ó, essa imagem aqui. Deixa eu abrir aqui um pouco a minha tela para poder precisar para vocês. Ele traz essa imagem aqui na página 45 ainda, tá bom? Vamos dar prosseguimento. Na Idade Antiga, certo? A colaboração dos mesopotâmios fez a realização dos mapas em discos de madeira. Os mapas passaram a ser confeccionados em discos de madeira. Com a colaboração dos gregos, certo? A noção do esférico, certo? Foi que a gente passou a ter a noção do esférico. Por quê? Porque até então a Terra era considerada o quê? Plana. Somente a partir da evolução da ciência é que chegou-se a essa conclusão de que a Terra ela era esférica. E surgiu também a história da latitude e da longitude, ok? A gente já vai ter os primeiros pontos para fazer a localização e orientação no espaço. E aí, a partir da colaboração dos gregos, é que eu vou ter o mapa esférico, certo? Como a gente conhece hoje, e em papel. Já vai ser uma grande evolução. Somente após os gregos é que a gente vai ter essa gigantesca evolução para mudar esses mapas, tá certo? Então, os mapas inicialmente eles eram utilizados para quê? Para indicar rotas, para indicar localização de algumas coisas, certo?
Então esses mapas eles eram meio que rudimentares. Ele também se utilizava muito do imaginário das pessoas. Se vocês, eu acho que vocês não conseguem visualizar, mas tem uma imagem aí, essa segunda imagem, eles fazem os desenhos dos navios no mapa, certo? Eles ilustravam, eles desenhavam outras coisas que interferiam na questão realmente da localização, mas já era de fundamental e de importância nesse processo. Ok? Vamos prosseguir. A cartografia hoje. Gente, a nossa cartografia hoje, a cartografia moderna, ela já vai trabalhar o quê? Com imagem de satélites, fotografia aérea, sensoriamento remoto, tudo isso para produzir, tudo isso para gerar um mapa, tá certo? Aqui essa imagem que eu trago para vocês é uma imagem de uma fotografia, não. É uma imagem de satélite, tá certo? Essa imagem, ela vai ser uma imagem de satélite e ela vai demonstrar aqui para vocês qual é a capacidade que esse satélite vai ter para mostrar esse espaço geográfico. A partir dessa imagem é que vai ser produzido o mapa, a partir da aerofotografia que vai ser produzido o mapa. Professor, o que é essa aerofotografia? Como é que ela funciona? Ou fotografia aérea? Gente, hoje é bem mais fácil. Antes era um avião que fazia, certo? Ele saía, por exemplo, para produzir o mapa de uma região. A pessoa ela tinha que pagar para fazer a aerofotografia. O avião ia batendo a foto, certo? Fotos de alta qualidade sobre toda aquela região. Ao compilar daquelas imagens é que servia para montar, certo? Propriamente dito, aquele mapa. Hoje em dia não, eu pego uma imagem de satélite, essa imagem de satélite eu trabalho ela, certo? Aí eu vou inserir nela a longitude, a latitude, que tipo de informação eu desejo acrescentar nela, eu vou marcar os pontos, eu vou delimitar, eu vou fazer todo um trabalho, aí sim eu vou confeccionar um mapa. Vamos lá, vamos prosseguir. Espera aí. Olha aí, ó, como é que funciona a aerofotografia para vocês. Eu vou ter, ó, um avião e aquele avião ele vai batendo por quadrante, certo? Por área, a foto daquele local. E aqui é o sensoriamento remoto. Ele vai se utilizar dessa imagem digamos assim, do satélite, e ele vai representar algum, digamos assim, algum fenômeno, ok? Peraí que eu não estou conseguindo ver aqui. Vamos lá. Mapas, imagens de satélites, aerofotografia. O que é o mapa? Eu já disse para vocês, o mapa é a representação da superfície terrestre ou de parte dela, desenhada ou impressa em uma superfície plana. O mapa ele vai conter uma série de símbolos, convenções que representam diferentes elementos artificiais, naturais, históricos e culturais. Um mapa ele vai poder mostrar vários fenômenos, como a quantidade de chuva que cai na região, quantas pessoas existem em um determinado país, o relevo da superfície terrestre, tá certo? Vocês viram que atualmente, aliás, antigamente o mapa ele era feito como? Por meio de desenhos, e desenhos bem rudimentares. Atualmente esses mapas eles são realizados por meio de quê? De auxílio de imagem de satélites, fotografias aéreas, depois que o cartógrafo, gente, quem faz, o nome do profissional que faz o mapa, ele é o cartógrafo.
depois que o cartógrafo pegue essas imagens, é que ele vai trabalhar ela, vai inserir as coordenadas geográficas, certo? Que é a localização daquela imagem no espaço. Ele vai inserir a orientação cartográfica, ele vai inserir o tipo de projeção que ele vai utilizar e vai inserir os símbolos e o que ele está querendo representar no espaço, tá bom? Então, basicamente é isso. Gente, eu vou encerrar para não deixar muito longa, não deixar muita informação para vocês, tá bom? Vou passar a atividade e, por favor, se ficou alguma dúvida, você bota essa dúvida lá juntinho da atividade, tá bom? Espero muito ver vocês em breve, tá? Isso é um até logo, né? Um até daqui a pouco. Cheiro grande para vocês e até próxima semana. Bye, bye.